Olá, boa noite, eu sou o irmão Reis e eu estou nessa noite aqui em nome de Jesus Cristo para fazer um novo vídeo para você, os primeiros discípulos de Jesus Cristo, parte 11. Por que que eu estou falando desta maneira e escrevendo os primeiros discípulos de Jesus, parte tal, parte tal? Sabe por quê? Porque desde quando Jesus começou, desde quando Jesus foi batizado e começou a missão dele, e se passaram 3 anos e alguns meses, eles ainda estavam aprendendo, eles ainda estavam sendo discipulados, aprendendo como fazer a obra do mestre, como fazer a mesma missão que o mestre fazia na terra. Então, os primeiros discípulos, depois de 3 anos em diante, Jesus Cristo nomeou eles como apóstolo porque eles iam fundar as igrejas primitivas na época, por isso que eles se tornaram apóstolos de Jesus Cristo. Os doze. Só que todos os que aceitaram Jesus e que se batizaram, todos os que servem a Deus e a Jesus, todos os que o receberam como Senhor suficiente Salvador e mergulharam nas águas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são discípulos dele, porque obedecem os ensinamentos de um mestre, seguem um mestre no qual é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu tenho uma mensagem para você. O discípulo de Jesus, o servo de Deus e de Jesus, o cristão, ele não deve se tornar um discípulo de Jesus, um servo de Jesus, um cristão, pelaquilo que o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Deus pode lhe dar, mas sim pelo que Ele é, sim por Ele ser o Senhor, o Criador dos céus e da terra e de nós e de tudo que há, e Jesus por o ser o nosso Senhor e Salvador, o nosso Mestre. Primeiramente, como está escrito em Mateus capítulo 6, no versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente, o nosso foco tem que estar em buscar primeiramente o reino de Deus, que é ali está aceitar Jesus, se batizar, estar congregando, estar lendo a Bíblia, orando, não pelaquilo que Deus pode lhe dar, acrescentar em sua vida, mas sim pelaquilo que você quer alcançar, em primeiro lugar, que é a salvação, que é a vida em santidade, a vida em obediência a Deus. Primeiramente, o discípulo, o servo, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus tem que pensar nisso. Se caiu, falhou, se caiu, se desviou, se afastou, é pedir perdão a Deus, a Jesus Cristo, é se reconciliar, é pedir perdão e voltar para o caminho e nunca atrapalhar uns aos outros. Por quê? Porque não pode atrapalhar. Se você atrapalhar um cristão, um servo de Deus, uma pessoa que aceitou Jesus, você não vai estar agradando a Ele, a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Se você atrapalhar uma pessoa, se você não gostar de algo que uma pessoa está fazendo, se você estiver raiva de uma pessoa que está pregando, de uma pessoa que está louvando, de uma pessoa que está ministrando uma palavra, de uma pessoa que está dirigindo um culto ou qualquer outra coisa, você não está agradando a Deus. Você vai estar agradando a Deus quando você vê o outro, quando você se alegra com a alegria do outro e quando você ajuda o outro em oração para poder conseguir fazer aquilo que é a vontade de Deus na terra. Então, em João capítulo 6, no versículo 22, está escrito desta maneira: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, fisicamente, para o mar. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Então, perto daquele lugar. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então, eles estavam buscando a Jesus, fazendo algo muito importante. Então, eu e você, o discípulo de Jesus, o servo de Jesus, o cristão, a mulher de Deus, o homem de Deus, ou a pessoa que quer Jesus, que quer Deus, que quer conseguir aceitar Jesus, se batizar, que quer conseguir uma vida de santidade, sem pecado, uma vida de obediência a Deus, ela tem que buscar. Quer dizer, ela tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que ir à igreja, tem que pedir perdão por os pecados e pedir a Jesus para poder ajudar a ficar firme. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui?
Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Então, por isso que eu digo para você, que você não tem que aceitar Jesus, se batizar, você não tem que ler a Bíblia, você não tem que ir para um culto evangélico, você não tem que ir só por aquilo, só por o pão, só por aquilo que Jesus pode lhe dar, o dinheiro, o cargo, né, o patamar que você pode alcançar. Você não deve buscar Jesus, a Deus, se tornar um discípulo, se tornar um servo, se tornar um cristão, aceitar Jesus, se batizar por aquilo que você quer alcançar. Não, eu vou aceitar Jesus porque eu vou conseguir uma casa, eu vou conseguir um emprego, eu vou aceitar Jesus porque eu vou conseguir uma mulher, eu vou aceitar Jesus porque eu vou me dar bem na vida. Não, você não tem que ter esse pensamento. Você tem que dizer assim: eu vou aceitar Jesus, vou me batizar porque Ele é o meu Senhor e Salvador. Ele vai me salvar e salvar a minha família. Em Atos capítulo 16, no versículo 31, e disseram eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Você tem que aceitar Jesus e se batizar para conseguir a salvação, a vida eterna, tanto sua como da sua família, através de você orar e interceder por eles. E você tem que aceitar Jesus e se batizar para conseguir a santidade, para conseguir se libertar de vícios, de pecados e conseguir obedecer às Escrituras Sagradas, o ensinamento do Mestre, que é Jesus Cristo. Aí sim nós vamos se tornar um discípulos verdadeiros e salvos e vamos conseguir a nossa salvação. Porque tem muita gente que está buscando a Jesus só pelo pão. Está pregando, está louvando, está fazendo muitas missões, muitas coisas, mas só pelo pão. E só pelo pão não agrada a Deus. Você consegue chegar no último patamar, consegue dinheiro, consegue bem, consegue tudo, mas você não consegue agradar ao Espírito, a Deus, a Jesus. Então você está tendo porque você está se esforçando para conseguir. Se você não estiver de coração buscando primeiramente a salvação, a santidade, o perdão, né, a misericórdia de Deus, o arrependimento. No versículo 27 está escrito assim: trabalhai não pela comida que perece, vírgula, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, quando ele diz trabalhar e não pela comida que perece, ele está se referindo que você não deve trabalhar somente pela comida que perece. Então, você deve trabalhar assim para poder se comer e se alimentar. Mas não só pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, como é que eu e você vamos trabalhar pela comida da vida eterna? Quando você lê, quando você ouve as Escrituras, quando você ora, quando você vai a um culto, quando você pede perdão, quando você pede misericórdia a Deus, quando você obedece a Deus, quando você aceita Jesus, quando você se batiza, quando você ama o seu próximo, quando você faz o bem, quando você ajuda, aí sim você está trabalhando pela comida que não perece, mas pela comida que leva à vida eterna, que Deus o selou para nós. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Os discípulos e a multidão. Jesus respondeu e disse: a minha obra, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Então, eu e você temos que fazer a obra de Deus em nossas vidas, que é crer naquele que Ele enviou, crer nos ensinamentos do nosso Mestre, do nosso Salvador, do nosso Senhor, e se esforçar para obedecer, mas primeiro temos que pedir a Ele força, pedir a Ele o Espírito Santo, pedir a Ele: Deus, me ajuda a ficar no teu caminho, a te obedecer, a fazer a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Então, o discípulo de Jesus, o servo de Jesus, a mulher de Deus, o homem de Deus, ou a pessoa que quer ser servo, que quer ser discípulo, que quer ser um cristão, não deve querer ser somente pelo pão, pelo aquilo que o Senhor pode dar, ou por aquilo que pode ter ou alcançar na vida, mas sim tem que ser um discípulo, um servo, um cristão, primeiramente por causa da salvação, por causa que você tem que conseguir a sua salvação e a da sua família e estar em santidade e para obedecer ao seu mestre. Aí sim você tem que trabalhar pela comida que não perece, mas sim pela comida que permanece para a vida eterna, que é orar, que é ler a Bíblia, que é aceitar Jesus, que é se batizar, que é amar o próximo, fazer o bem. Então, Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus Cristo.